Olá, alunos. Hoje nós vamos falar sobre fontes do direito penal, dando continuidade às nossas aulas, tá? Conceito de fontes. O que é fonte? Fonte é um lugar de onde provém a norma de direito. Fonte é a lei, tá? Quando eu falo de fonte do direito penal, eu estou me referindo ao órgão que produz o direito penal e como ele será exteriorizado, tá? Então, quando eu me refiro diretamente à fonte do direito penal, eu estou dizendo qual é o órgão que produz a norma penal e como essa norma penal ela será exteriorizada, tá? As fontes elas podem ser naturais e podem ser formais. O que é uma fonte natural? Fonte natural é a fonte de produção, ou seja, é aquele órgão que é encarregado de produção da norma penal, tá? No nosso caso, a fonte fonte natural do direito penal, ou seja, o órgão de produção do direito penal, de produção da norma penal, é o Estado, tá? É a entidade responsável pela criação da nossa norma penal, que é quem? A União, tá? Então, aqui no direito brasileiro, o órgão responsável pela criação da norma penal, da lei penal, é a União. O que significa com isso? Significa que legislar na área penal cabe à União, tá? Os municípios, os estados, eles não podem criar normas na esfera penal. Isso está lá no artigo 22, inciso 1 da Constituição Federal, tá bom? Depois nós partimos para as fontes formais, tá? O que são fontes formais? Fontes formais é uma fonte de conhecimento. Vejam que é diferente da fonte natural. Lá nós vimos que a fonte natural é uma fonte de produção da norma penal, tá? Já a fonte formal é a fonte de conhecimento, fonte de revelação ou de exteriorização da norma penal, tá? E essas fontes formais, elas se dividem em fontes formais imediatas e fontes formais mediatas. Quais são as fontes formais imediatas? A lei e os tratados e as convenções internacionais. E quais são as fontes imediatas do direito penal? São os princípios gerais de direito e a jurisprudência, tá? Então, quando eu falo de uma fonte imediata, imediatamente, quando eu vou analisar, quando eu vou aplicar uma norma penal, qual é a fonte que imediatamente eu tenho que averiguar para poder aplicar, para poder analisar essa norma penal? São as leis, os tratados e as convenções internacionais, tá? Então, vamos citar como um exemplo, um juiz ele vai julgar um processo penal. Qual é a fonte primeira que esse juiz vai analisar? Qual é a fonte primeira que esse juiz vai se utilizar para poder aplicar a norma penal a um caso concreto? Ele vai na lei, ele vai averiguar a lei, então imediatamente ele vai olhar na lei. Bom, aqui que a lei diz, essa conduta que tal pessoa cometeu é crime ou não é crime? Então por isso que a lei é uma fonte imediata, tá, do direito penal. É uma fonte formal e imediata. Por que formal? Porque é fonte de revelação, é fonte de conhecimento, é fonte de exteriorização da norma penal. Tá? Então, a lei é uma forma pela qual a norma penal se exterioriza. É a forma pela qual a norma penal ela é revelada. Tá? E as fontes mediatas, que são aquelas que vêm depois de eu suprir as fontes imediatas, são os princípios gerais de direito e a jurisprudência. Tá? O que é a jurisprudência? Jurisprudência são decisões reiteradas dos tribunais, né, em determinado assunto.
Tá? Então, existe lá um determinado assunto e o tribunal reiteradamente tomou decisões sobre aquele determinado assunto. E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma jurisprudência, que é outra fonte de conhecimento, né, do direito penal. Tá? Passando adiante, vamos para os conceitos de lei. O que é lei? Então vamos lá, vamos falar detalhadamente, bem devagar, para que todos possam compreender. Lei é uma regra geral que, emanada da autoridade competente, é imposta coercitivamente à obediência de todos. Tá? Então, mas como é que eu explico detalhe por detalhe desse conceito enorme de lei? Então vamos lá, eu dividi aqui em algumas partes para ficar mais fácil de vocês entenderem. Nós dissemos que lei é uma regra geral. Por que é regra geral? Porque ela é endereçada a todas as pessoas. Tá? Então quando se cria uma lei, ela é geral. Ela é uma norma endereçada a todas as pessoas. Lembrem-se bem que nós estamos falando de direito penal. Tá? Ela é imposta coercitivamente. Por que imposta coercitivamente? Porque ela é feita pelo Poder Legislativo. Desculpa. Por que ela é imposta coercitivamente? Porque não existe escolha. É obrigação obedecer à lei. Então eu posso escolher não obedecer à lei? Bom, isso é um livre-arbítrio meu. Se eu não obedecer à lei, eu sofrerei consequências. Tá? Então, a lei, ela é de uma obrigatoriedade de todos, tá? Então, por isso que ela é imposta coercitivamente. Então, vamos dar lá um exemplo. Existe a lei que diz que se matar alguém, você receberá lá uma determinada pena, tá? Se eu não quiser obedecer à lei, eu posso não obedecer à lei? Bom, cabe a mim decidir. Eu sei que se eu cometer um homicídio, se eu tirar a vida de alguém, a lei já determina que eu sofrerei determinadas consequências. Eu sofrerei uma pena, tá? Então a lei ela não vem dizer, olha, é proibido matar. O artigo não diz isso. O artigo não diz é proibido matar, é proibido roubar, é proibido cometer estelionato. A lei diz, se você praticar determinada ação, se você praticar determinada conduta, você poderá sofrer de tais e tais e tais consequências. Então, a lei vem dizer que determinada conduta pode ser considerado crime. Por que pode ser considerado crime? Porque vai depender de uma análise do Poder Judiciário. Se alguém cometer algum ato que a lei considere como crime, essa pessoa vai ser processada, vai ser julgada e o Poder Judiciário vai decidir se a pessoa deve ser condenada, se deve ser absolvida ou deve ter algum outro tipo de sanção. Mas enfim, o que a gente quer dizer é o seguinte, que embora a lei seja imposta coercitivamente, a lei não diz taxativamente, é proibido fazer determinada coisa. A lei diz que se você fizer determinada coisa, você estará infringindo uma norma de convivência em sociedade, ao passo que, infringindo essa norma de convivência em sociedade, você poderá sofrer determinadas penalidades, determinadas sanções, tá? Depois, dissemos que a lei ela é emanada da autoridade competente, tá? A lei, para ela ser válida, tá? Ela tem que ser criada por uma autoridade competente, como nós dissemos lá atrás, tá? Tem que ter uma fonte natural, uma fonte de criação dessa norma penal. E nós dizemos que a fonte de criação da norma penal é a União. Por quê? Porque a Constituição assim o determina no artigo 22, inciso 1. Tá? No nosso caso, o Poder Legislativo Federal. Tá? Então, a Câmara dos Deputados Federais, mais o Senado, eles vão criar uma norma penal, e essa norma penal será sancionada pelo Poder Executivo, ou seja, pelo Presidente da República. Tá? Passando adiante, nós vamos falar sobre as espécies de lei penal.
tá? Então a lei penal ela pode ser incriminadora e não incriminadora. O que é uma lei penal incriminadora? Que também é conhecida como lei penal em sentido estrito, tá? Essa lei penal incriminadora é aquela lei que descreve a infração penal e estabelece a pena ou a sanção, tá? Então, quando eu falo de uma lei penal incriminadora, eu estou me referindo a uma lei penal que diz o que pode ser uma infração penal e vai estabelecer uma pena, uma sanção, caso alguém infrinja aquilo que ela está dizendo que é uma infração penal, tá? A lei penal não incriminadora, também conhecida como lei penal em sentido lato, tá? É aquela lei que não descreve infração penal e nem comina pena, tá? Você tem um exemplo da lei penal não incriminadora? Tá? A lei penal, que está lá no artigo 25 do Código Penal, que trata justamente da legítima defesa, tá? Que é a lei penal que diz que aquele, mais ou menos assim, tá? Aquele que repele injusta e iminente ação tem o direito de repelir essa ação em decorrência da proteção de um direito seu ou de outrem, desde que essa pessoa, né, que esteja nesse estado de legítima defesa, haja, digamos assim, haja com rigor, tá? Não exaspere nas suas ações, tá? Aquela agressão, tá? Tem que ser atual ou que esteja na iminência de acontecer, né? Então existem algumas características para eu me enquadrar nessa norma penal que é a legítima defesa. Porém, tá? Como alguns dizem, né, que legítima defesa é uma autorização para matar. Não é. Legítima defesa, em hipótese alguma, é uma autorização para matar. Legítima defesa ela descreve algumas circunstâncias que você pode se utilizar para defender um direito seu ou para defender o direito de uma outra pessoa, tá? Então você precisa se encaixar perfeitamente nestes requisitos do artigo 25 do Código Penal, que trata da legítima defesa. Senão você não consegue comprovar perante a justiça, perante o juiz de direito, que você agiu em legítima defesa. Então é uma norma penal, tá, que não vai te incriminar, tá, e que também não vai aplicar nenhuma sanção, porque é uma norma que vai estabelecer condições pelas quais você pode proteger o seu direito e proteger o direito de uma outra pessoa, mesmo que para isso você tenha que matar, tá bom? Nós temos as leis penais ordinárias, tá? Que são aquelas leis que possuem vigência em qualquer época, em qualquer período. Temos as leis penais excepcionais, que são aquelas leis que vigem em determinado período. Mais adiante, nós vamos falar de uma maneira mais aprofundada sobre essas normas penais, sobre essas leis penais excepcionais, tá? E temos as normas penais que podem ser norma penal em branco, norma penal em branco em sentido lato e norma penal em branco em sentido estrito. O que é uma norma penal em branco? Uma norma penal em branco é uma norma penal que exige uma complementação ao seu conteúdo, porque é uma norma imperfeita, tá? Então, quando eu estou diante de uma norma penal que, por determinada circunstância, ela seja imperfeita, eu não consigo aplicar essa norma por conta da sua imperfeição, e, portanto, ela exige uma complementação ao seu conteúdo, e eu estou diante de uma norma penal em branco, tá? Quando eu falo de norma penal em branco em sentido lato, tá? Eu estou me referindo a uma norma penal incompleta, mas cuja complementação depende do próprio órgão que criou essa norma penal, tá? Então é uma norma que
é imperfeita, precisa de uma complementação, porém, em se tratando de norma penal em branco em sentido lato, essa complementação deve ser feita pelo próprio órgão que criou a norma penal. E no terceiro momento eu tenho a norma penal em branco em sentido estrito, que também é uma norma incompleta, mas que a sua complementação depende de um outro órgão para suprir aquela lacuna. Ou seja, o órgão que vai suprir aquela lacuna, o órgão que vai complementar aquilo que está imperfeito ou incompleto na norma penal, é um outro órgão. Tá? Por isso que é uma norma penal em branco em sentido estrito. Eu vou falar um pouquinho dos tratados e convenções internacionais. O que são tratados e convenções internacionais? São acordos assinados entre países relacionados a assuntos de natureza política, incluindo os crimes. Tá? Então, quando eu falo de tratados e convenções internacionais, são acordos pelos quais os países se comprometem, tá? E esses acordos, geralmente, eles são na área política e na área criminal. Tá? Princípios gerais de direitos são elementos fundamentais da cultura jurídica, tá? E de abrangência muito maior que a regra jurídica. São os princípios que orientam a compreensão do sistema jurídico. Tá? Então, através dos princípios, eu tenho uma orientação, um norteamento para uma compreensão melhor do sistema jurídico. E a jurisprudência? Como eu já tinha falado anteriormente, jurisprudência são reiteradas decisões dos juízes, dos tribunais, em um mesmo sentido. Então, existe lá uma matéria penal que é tratada, tá? E reiteradamente essa matéria foi levada para os juízes, foi levada para os tribunais, e eles tomaram reiteradas decisões no mesmo sentido. Essas reiteradas decisões no mesmo sentido, elas vão gerar uma jurisprudência. Tá bom? Por hoje é só. Muito obrigado.